E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa função super legal com o Native UI, que seria um menu interativo. Então a gente consegue fazer alteração de coisas dependendo do valor que ele está aqui na Native UI. Então, por exemplo, aqui no número 1 eu consigo fazer alteração apenas nesse primeiro número. E no número 2 eu faço alteração aqui nesse segundo número. Bom, pessoal, essa aula foi indicação de uma aluna do curso Spark Pro, uma dúvida que ela teve. Então, eu vou gravar essa aula para o curso, mas eu decidi deixar um tempo aqui no YouTube para que vocês possam aprender também, porque é uma função super legal e que vai ajudar muito na criação dos filtros de vocês. Bom, vamos lá, vou fechar esse projeto, descartar, e aqui nós vamos criar um novo, um projeto em branco. Ok. Bom, vou fazer um retouch aqui, né? Como sempre. Retouching 25. Beleza. Pronto, vamos lá. Como que funciona esse conceito? Aqui a gente vai utilizar um sistema da Native UI. Então a gente pode clicar aqui para abrir o Patch Editor, Ctrl Alt P. Clicou aqui com direito, nós vamos Picker UI. Então é esse aqui. Vou ativar aqui o Visible. Se vocês não ativarem, ele não vai funcionar, não vai ficar visível na tela, tá? Então você precisa ativar. E agora a gente precisa das texturas dos botões. Então eu vou pegar aqui esse botão. Eu vou só arrastar aqui e ativar o No Compression. Se vocês não ativarem o No Compression, ele não vai funcionar como botão aqui, tá? E agora eu posso selecionar aqui botão 0 e botão 1. E assim que eu der um Restart na cena, já vai aparecer aqui minhas duas opções. Ok, essa aqui é a base do nosso sistema UI. Praticamente todo vídeo que a gente fala sobre Picker UI, a gente utiliza essa mesma coisa aqui, essa mesma função. Então vocês já estão bem familiarizados com isso aqui. E aqui, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, a gente tem a textura, então a gente consegue passar essa textura aqui para o que a gente utilizar aqui, e aqui em cima a gente está utilizando os botões. Então, se aqui a gente está clicando no botão 2, a gente está pegando o input 1, se a gente clicar no botão 1, o input é 0. Lembrando que quando a gente fala de programação, o número inicial é sempre 0, e depois 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês já sabem também. Ok, e agora como que a gente vai fazer para poder criar os nossos sisteminhas? Primeiro eu vou criar aqui dois planes, vou duplicar eles, vou colocar os dois aqui a 0,16. Esse aqui vai ser o plane esquerdo, esse aqui o plane direito. Esse aqui vai ser 0,03 negativos, esse aqui 0,03 positivos. E aí vai ficar um para cada lado. Ok, agora vamos criar os materiais. Material plane esquerdo. Vou colocar ele aqui como flat, né? Como vocês sabem, o flat não é influenciado pela iluminação da cena. Agora eu vou duplicar ele e vou chamar ele de plane direito. Ok, agora a gente tem os dois materiais. Esse plane direito a gente vai colocar o material plane direito. Beleza, agora a gente vai precisar das texturas que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar essas texturas aqui. Lembrando, pessoal, que esses métodos aqui você pode utilizar para qualquer coisa, tá? Para LUT, para frases, para imagens, qualquer coisa que você quiser utilizar, molduras, vai funcionar dessa forma aqui também, tá? Lembrando que coloca aqui, ativa o No Compression para que não perca a qualidade da sua textura. E beleza. Bom, o que eu vou fazer é que eu quero utilizar aqui um Option Picker. Aqui, o Option Picker ele é limitado a 38 possibilidades, tá? Então eu vou colocar aqui 10, que é a quantidade de imagens que a gente tem. E eu vou alterar ele de Number para Texture. Agora eu consigo passar uma textura diretamente aqui para o que eu for utilizar. Eu vou colocar aqui o plane esquerdo, Flat. Vou colocar aqui, ok, agora eu vou colocar o botão 0001, 002 agora.
Agora o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e o 010. Ok. Então aqui a gente já consegue passar os valores de acordo com a opção que eu colocar aqui no meu Option Picker. Então se eu colocar 1, ele muda e ele vai mudando. Ok, mas e se a gente quiser criar um sistema que vai fazer essa mudança para a gente? Tá, a gente pode utilizar aqui um Screen Tap, por exemplo. Se a gente ligasse o Screen Tap aqui não funcionaria, a gente precisa fazer a contagem dos nossos toques. Então eu vou utilizar um Counter. Ele vai fazer para a gente a contagem dos toques e aqui no Maximum Count eu vou colocar qual que é o valor que eu quero resetar. Então, qual que é o valor máximo que eu quero aqui. Então, como a gente tem 10 números, eu vou colocar aqui Maximum Count em 10. E agora a gente vai tocando e ele vai fazendo a alteração para mim do número 0 até o 9. Perfeito, é isso que a gente queria. Agora a gente quer fazer a mesma coisa aqui para o nosso plane direito. Então vou pegar aqui. Se eu ligasse aqui, ele passaria o mesmo valor de um e do outro aqui para o meu plane. Não é isso que a gente quer. Se eu duplicasse apenas o Option Picker, também funcionaria da mesma forma. Então a gente precisa utilizar um novo counter para fazer isso. Então vou copiar isso aqui, vou arrastar aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V, né, para poder copiar e colar. E eu não quero utilizar esse Screen Tap. Eu vou criar um novo Screen Tap aqui. E a gente vê aqui que no Screen Tap a gente tem a opção Enable. Então se eu desativar esse aqui de cima e clicar, ele vai ativar apenas o de baixo. Se eu desativar o de baixo e ativar o de cima, ele vai alterar apenas o de cima. Bom, legal, a gente já entendeu como que funciona aqui agora. O que eu posso fazer para quando eu estiver utilizando um ou quando eu estiver utilizando o outro, eu conseguir limitar esse Screen Tap aqui? Para isso eu vou utilizar o valor que está vindo aqui no meu Picker UI. Então eu posso utilizar aquele equals exactly. Então quando for exatamente igual a 0, eu quero que esse aqui funcione. E eu vou dar Ctrl C, Ctrl V e jogar aqui. E quando for exatamente igual a 1, esse de baixo vai funcionar. Se você tiver mais opções, se você tiver 3 números, por exemplo, você pode colocar mais um aqui e colocar o equals exactly 2 e criar todo um outro sistema aqui e vai funcionar perfeito. Então, eu estou aqui no meu primeiro menu, clicando, está funcionando. No 2, clicando, está funcionando. Bom, lembrando que a gente pode utilizar esse plane aqui do nosso Face Tracker, então a gente arrasta para dentro do Face Tracker, ele vai se mover junto. Vocês conseguem perceber bugando aqui. Esse bug acontece devido às Advanced Render Options, então vamos desativar. Desativado, ok. E agora a gente pode também alterar o tipo de material aqui. Eu vou colocar como Multiply, assim o preto vai aparecer e o que for branco vai sumir da minha imagem. E agora eu posso colocar aqui o número que eu quiser e já está funcionando perfeito o nosso sistema. Bom pessoal, eu quero mostrar também para vocês outras opções, tá? Essa aula eu vou continuar no curso. Para quem está pelo YouTube, essa aula encerra aqui, espero que vocês tenham gostado. Então não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para vocês receberem as notificações. E também seguir a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais. Então valeu galera, falou e até o próximo vídeo.